Bora lá. Texto para a gente começar hoje, Cartas para Hannah, do Jonathan Jackson. Vou fazer um aviso aqui inicial para todo mundo. De que as análises infernais, elas são, como o próprio nome diz, infernais. Elas são infernais. Então, se você... Vou ser bem honesto, bem direto com vocês, mano. Se você que manda o texto aqui para análise, você recebeu uma crítica do Lucas em versão infernal, essa crítica sempre é construtiva. Ela sempre é justamente para você conseguir melhorar o seu texto. Se você não gostar, se você ficar triste, se você ficar frustrado, é porque você não sabe lidar com crítica. Então vai aprender a lidar com crítica. Escuta o que o Lucas fala e aplica na sua literatura, porque você precisa fazer isso para evoluir como escritor. Beleza? Conversados? Conversados. Esse inferno aqui atrás... Ô, valeu, DS. Obrigadão por ter colado, mano. Pra mim já foi uma alegria gigante aí você ter aparecido. Então, brigadão aí por ter colado, de coração. Cara, eu acho que... Ah, ó, a nossa caixa de texto tava embaixo. Ah. Show. Cara, eu acho que eu vou tirar o inferno aqui de trás, porque ele tá tapando muito o texto, né? Tudo. Bora lá, bora fazer a nossa análise. Já começou bem, né? Jonathan? Prólogo. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha como é que tá a edição do texto. Tá, isso aqui não é um travessão. Primeiro ponto isso aqui é um começo de diálogo, então tem que ser travessão e não isso, tá? Ou nem menos. Pode ser uma coisa também. Travessão em todos os diálogos. Mais aqui. Então, lembrando, né? A melhor forma de você arrumar esse problema é como? Você vem aqui, você cola o travessão, o hífen, quer dizer, com o espaço. Muito importante que você cole o espaço também. Aí aqui você coloca um travessão, que no normal, né? A maioria dos Word é Ctrl Alt menos. Ctrl Alt hífen. Então é Ctrl Alt menos. Você cola aqui, dá um espaço também, e aí você substitui tudo. Quando você faz isso... Desculpa, gente, tô saindo de uma gripe, eu fiquei bem doente semana passada também. Quando você faz isso, você vai substituir todos os itens colocados em diálogos. Você não vai substituir aqueles hífens que servem numa palavra, né? Como demi e demi. É que tem um hífen ali, você não vai substituir, porque nesse demi não tem espaço. Pode ser que não resolva tudo, porque talvez o autor tenha usado outro elemento que não só o hífen, mas no geral isso aqui costuma resolver. Outro problema que já dá pra ver de cara aqui no texto do Jonathan o Jonathan colocou um espaçamento aparentemente correto de parágrafo, tá vendo? Tá espaçado aqui corretamente. Só que ele também colocou esses 3 espaços aqui, onde não é diálogo. E isso aqui não existe, tá? Isso aqui não tá correto. Aqui a gente pode usar a mesma técnica. Você cola os 3 espaços, deixa em branco, você substitui tudo. Pronto. Todos os lugares que tinha 3 espaços, ele deletou, tá? Ele excluiu os 3 espaços. Eu vi que tinha uns 3 espaços nos lugares esquisitos aqui. Então, eu chuto que pode ter dado algum BO no texto do Jonathan. No meio do caminho. Para finalizar em edição, o texto não está justificado. É o seu texto. Você pode, você justifica o parágrafo aí. E aí você muda o normal, atualizar o normal para corresponder à seleção. Seleciona o parágrafo que eu arrumei. Ele vai atualizar automaticamente todo o texto que está definido como normal. Ou como parágrafo. Aqui ele puxou também o nome do capítulo, porque o ideal é que vocês, enquanto vocês escrevem, já construam os seus capítulos, nome de capítulo, com um estilo, né? Eu costumo usar o estilo 1, o título 1, porque depois para fazer o sumário fica mais prático. Nos meus vídeos de sumário vocês vão ver essa solução aí. Mas basicamente, o que eu costumo fazer eu coloco aí um 16 ou 18, negrito. Bookman Old acha essa fonte bem bonita. Ó, por exemplo, esse prólogo eu acho que ficou meio feio com essa fonte. Legal. Às vezes dá até para meter um 18 aqui sem... e aí você atualiza, né? O título 1, que é o prólogo. Aí a gente vai vir aqui no primeiro, que é o capítulo,
E aí, quando você clica em título 1, ele muda automaticamente para aquele formato. Outro problema de edição que tem aqui é um problema bem comum também, principalmente em autores amadores, que é o quê? Você fazer a divisão do seu parágrafo, do seu capítulo, com Enter, né? Quando você dá esse monte de Enter aqui, existem dois problemas. Primeiro, quando você coloca esse arquivo aqui na Amazon, esses Enters aqui, depende um pouco, mas quase sempre a Amazon ela considera. Só que o tamanho do Enter vai ser definido pela própria Amazon. Primeiro que aqui, como está título 1, geraria um problema no sumário e geraria um problema também na catalogação da própria Amazon. Mas vamos tirar isso do jogo. Então vai criar um espaço aqui. Só que esse espaço não necessariamente vai fazer com que o capítulo, a palavra primeiro, ela apareça no começo da página na Amazon. Por quê? Porque o espaço que você usa, isso é muito louco, tá? Mas o espaço que você usa no Word não necessariamente é o mesmo tamanho da tela que o usuário está usando. Pode ser um tablet, pode ser um celular, pode ser um computador. O usuário pode definir que é uma página com letras maiores, letras menores, mudar a fonte. Então aqui você tem um problema. Como é que você faz para dizer para o Word e para a Amazon e também para o diagramador, que isso aqui também dá problema com o teu diagramador, tá? Como é que você diz para ele que isso aqui tem que estar na próxima página e no começo da página? Tá. Você vem aqui em Layout, você vem em Quebras. Você tem duas opções, mas no geral eu prefiro usar a quebra de página. Se você usa a quebra de seção, você vai estar dizendo para o Word e para a Amazon que começa uma seção nova na próxima página. O que é bom, porque você vai estar dizendo que é como se fosse um capítulo. Eu prefiro usar o quebra de página, porque na prática na Amazon funciona igual e não tem o porquê você usar nenhum elemento que dependa de seção para fazer o seu livro. O que depende de seção? Número de página. Sabe, para você colocar um número de página no Word, com a seção, você consegue definir aonde que esse número aparece, a partir de quando ele começa a contar. Mas, de boa, gente, não tem o menor motivo para você numerar sua página no Word. A menos que você vai usar isso para imprimir como rascunho, para você, como autor, corrigir, ter ali o número de página para acompanhar. Tirando isso, não tem motivo nenhum. E para isso, você pode usar número de página em todas as páginas. Próxima página. E aqui você diz para a Amazon e o diagramador também, ó, tá vendo? Quebra de página. E esse primeiro sempre vai começar no topo da página. E esse capítulo termina aqui. Então isso aqui é como se fosse uma programação. Você programa o seu texto, o seu arquivo no Word, para ele dizer isso para programas como a Amazon. A Amazon, o e-book também. Bom, a gente gastou aí um puta tempo só na edição, mas como são itens bem básicos, mas são itens que, apesar de básicos, são extremamente comuns da gente ter os textos, e faz um tempinho já que eu não pegava um erro de edição básico, vou dar uma colher de chá e essa análise vai ficar um pouco maior, tá? Vou dar uma conferidinha se mais alguma coisa. Acaba aqui mesmo. É um texto. Talvez a gente. Talvez, tá? Talvez, porque essa página tá meio grande também. 4.500 caracteres com espaço, 760 palavras. Olha lá. Prólogo. Era tarde de outono. Um arzinho gélido passeava sobre meus pés pendurados na cadeira alta de balanço da vovó. Vai ser meio idiota o que eu vou falar agora. Mas, boa noite pro Klaus. Acho que foi o Klaus que chegou. Foi o Klaus que chegou. Boa noite pro Klaus. Aqui, o que acontece? Essa vírgula aqui, eu acho que ela não está sendo bem aplicada. Era tarde de outono, um arzinho gélido passeava sobre meus pés pendurados, os pés estão pendurados na cadeira alta de balanço da vovó. Essa vírgula, ela implica uma quebra que não existe, na verdade, né? Porque a cadeira alta de balanço é da vovó.
Então, é como se o outono fosse da vovó, entendeu? Que você quebra aqui, insere uma informação, continua aqui, seria aqui. Não faz o menor sentido. Então vai só ficar estranho. Mas eu acho que essa primeira linha, ela não é uma boa linha, dependendo da história desse livro. Primeiro, um pouquinho contemplativo, né? Contextualiza. Ele promove uma ação, Pegou, mas como eu falei, vai depender muito da história. Se a história ela for uma história mais corriqueira, mais de um sentimento de nostalgia, pegada um pouco mais crônica. Não é uma crônica, lógico, é um romance, mas eu acho que pode ser um bom começo. Mas eu não conheço a história para poder afirmar. Mas eu acho que dá para ser melhor a construção, tá? Na TV, transmitia meu programa preferido, o mesmo que me deixava sempre mais calma. Esse meu e esse esse mesmo aqui, eles não pegaram tanto. Dava também pra dar uma melhoradinha nisso. Eles subir, trocar por outra coisa. Ouvia sempre a mamãe dizer: essa menina é uma criança fora de série, hiperativa. Aqui, cara, esses 3 pontos não tem porquê. Esse bem eu não entendi, eu não gostei também, mas eu sinceramente não sei como melhorar. Só eu não entendi. Ou eu não entendi o que ela queria dizer, porque aí. Aqui a protagonista ela tem que ser bem inocente, né? Ela tem que ser uma criança, pessoa bem inocente, para fazer essa afirmação que eu acabei de modificar. Se ela não for inocente, a modificação que eu fiz é inválida, tá? Não faça. Ela fazia de tudo para prender minha atenção em algo, para ganhar tempo nas ações da casa. Legal. Eu entretida. Eu acho que aqui o que ela quis dizer é: comigo entretida, nenhuma pergunta recorria. É que a mãe ficava em paz. Então eu mudaria para comigo, né? Porque o eu não ficou tão legal. Agora, sobre ser uma criança curiosa, isso eu já havia entendido. Sempre tive uma curiosidade peculiar. Passei a acreditar nisso quando percebi os adultos fugindo dos meus porquês. Hoje penso até que alguns deles davam até medo, sabe? Mais tarde, durante o período escolar, li algo referente à força da mente humana. Já é descrito que quanto mais se pensa sobre uma coisa, ou se quer dar algum entendimento lógico, há mais chances dela criar vida para existir, mesmo que apenas dentro da nossa cabeça. A criança é bem letrada. Algo real e inacreditável. O parágrafo está tão real e inacreditável quanto eu logo via naquela tarde fria. Seria, né? Um pouco antes das 18 horas, o ideal é que em texto a gente escreva, tá? 8 horas. Um pouco antes das 8 horas, pode ser mamãe. Mamãe estava em outro cômodo da pequena casa. Te pareceu pouco antes das horas, estava em outro da pequena. Sei, pareceu ser uma mansão. O arzinho gélido que ora passava nos meus pés, de repente arrepiou meus cabelos da nuca. Meio que, normalmente os meio que são. E forçou frangir a testa, me chamando rapidamente a atenção para trás da cadeira. Claramente senti ali alguém de. E aqui despirocou. Claramente. Claramente não faz sentido. Senti alguém de pé. Senti ali. Senti alguém em pé ali. É melhor. Bem pertinho. Cara, esse que falou baixinho aqui também não tá bom, ó. Senti alguém em pé ali, bem pertinho, que falou baixinho. Esse que não tá legal. Senti alguém em pé ali, bem pertinho. Falou no meu ouvido.
Algo assim. Minha. Por que esses 3 pontos? Não tem nem sentido. Assim, eu vi uma aplicação muito frequente de 3 pontos no texto enquanto eu editava. Posso te afirmar que tem algumas coisas que tem aqui no texto que são muito Wattpad e tal. 3 pontos em excesso, excesso de letras que a gente vai encontrar depois. São coisas que são bem comuns nesses lugares. Esses espaços que eu deletei também, né, que ficavam antes dos parágrafos aqui, também são comuns no Wattpad, porque o Wattpad não tem espaçamento de parágrafo. Você é obrigado a usar espaços. Pode ser até que sentido. Apesar de ouvir falar e ler muitos trabalhos de estudiosos, cara, criança, cara. É uma criança. Como é que ela leu muitos trabalhos de estudiosos, constatando que em boa parte da fase infantil. Mano, essa criança é muito. Uma criança vai estar ligada ou aberta ao mundo sobrenatural de uma forma tão íntima e sutil que passar desapercebido em diversas, erro, né? Diversas possíveis formas de. Tá, aqui. Diversas possíveis formas de situações, os meus gritos e tamanho susto foram tão significativos e incompreendidos por mim e pela mamãe que toda a teoria veio por água abaixo. Isso aqui é uma falta de ritmo. Falta de ritmo. Vamos trabalhar esse parágrafo aqui para ele ficar melhor. Primeiro, esse parágrafo é bem grande. Eu dividiria ele pelo menos 2 vezes, talvez, tá? Separar em 3. Eu tenho a sensação que esse texto fica indo, voltando de... ele fica indo, voltando do passado, tempo passado e tempo presente. Que é um problema. Apesar de ouvir falar, né? Apesar de ouvir falar e ler muitos trabalhos estudiosos constatando que boa parte da fase infantil uma criança vai estar ligada ou aberta, que talvez ou aberta ao mundo tal, de uma forma tão íntima isso passado. Esse tá muito grande, entendeu? Apesar de ouvir. Tá, eu entendo o que aconteceu aqui. A ideia era o quê? Apesar de ouvir falar, os meus gritos fez a teoria ir por água abaixo. É isso aqui é o que importa. Isso aqui e essas outras 4, 5 palavras é o que importa todo esse parágrafo. É um bom exemplo, na verdade, de coisa que dá para ser deletada. Lembrando vocês, autores que são brasileiros, não tem público, não tem nada, tá formando seu público. Você vai ter que investir dinheiro, vai ter que investir tempo. Quanto menor for o livro que você produziu, e ele conseguir entregar a história que você quer contar, a história tem que ser boa, bem executada. Menor for, menos palavras você usar para contar a história que você quer contar com qualidade, mais vantajoso vai ser para você, para a editora que pode te publicar e para o seu leitor que vai conseguir ter um preço menor no final das contas para pagar. A única desvantagem que você tem escrevendo livros menores é, na teoria, a Amazon Kindle, né? Unlimited, ele paga por página. Então, é uma tradição que as escritoras e escritores que vivem de Kindle Unlimited, que são aquela galera que escreve mais romance de época, hot, já consegue formar um público, já tem um lastro, né? Essa galera costuma ensinar muito o contrário, que é você tem que escrever livros muito grandes, você ganha por página lida e tal. Eles não estão errados. Mas percebam também que
esse livro, quando ele vai ser transmitido para uma via física, se o autor não tem um lastro muito forte de leitores, uma quantidade muito relevante de leitores, ele não consegue fazer com que nenhuma editora publique ele. Então ele vai ter que arcar com todos os custos dessa publicação de forma independente. Ou com uma editora com prestação de serviço, ou com a Flive, que é uma editora que abre portas para iniciantes e amadores, né? Então você tem opções para você publicar o seu livro, mas você não vai conseguir pegar um selo editorial que invista sozinho no seu livro, que é o que a maioria dos autores querem. E quando você for ser o cara que bota o dinheiro no jogo, ou que assume o risco, ele sempre vai ser maior o risco, maior o gasto. Então, para o seu leitor, também vai ser mais caro de comprar o seu livro. O que eu estou dizendo aqui? O livro do Jonathan, ele é grande? Não, pô, a gente tem aqui só... Porra, a gente tem aqui 4 páginas, entendeu? Só que aqui é um exemplo de um parágrafo que dá para ser jogado fora. Aqui, ó. Apesar de ouvir falar, crianças são mais abertas ao mundo sobrenatural. Quando ouvi, eu não sei se é o nome dela, né? Quando ouvi aquela palavra, meus gritos é que falando a verdade não tem muito sentido isso, né? A teoria é de que as crianças são mais abertas ao mundo sobrenatural. Ela gritar porque ela é mais aberta ao mundo sobrenatural não tem nada a ver. Ela não deveria gritar que a criança é mais aberta ao mundo sobrenatural? Não, não tem sentido. Não tem sentido. A teoria que foi exposta aqui, ela não tem nenhuma ligação com a criança gritar ou não. Na verdade, a teoria ela estaria sendo comprovada, né? Porque a criança ela é mais aberta ao mundo sobrenatural, então ela foi abordada por um espírito. Então eu mudaria para algo como, né? O que não diminuiu, né? Não diminuiu. Susto na hora. Meus gritos. Meus gritos. Mamãe. Aí a gente pode continuar. Isso aqui é um exemplo de... Assim, ó, mano, isso aqui é edição, tá? Edição de texto. Se eu fosse editar livros, eu sou facão. Eu não pego leve, não. Se dá pra gente mexer o bagulho e manter o significado, deixa. Então aqui eu tô sendo extremista. Nesse caso. Ficou abismada. Eu dificilmente ela ficaria apavorada com o grito da filha, né? Ficou abismada. Reação. Será que ela fala sobre isso? Porra, na real, esse parágrafo aqui que eu tava mexendo é meio desnecessário, cara. Acho que essa parte do criança é mais aberta é meio foda-se. Foi um dos maiores sustos da minha vida. Gritei. É porque eu li um pouquinho mais, né? Saí correndo e taquei tudo que tinha pela frente na direção da voz. Mamãe apareceu. Apareceu agora sim, né? Com barulho, cena de morte, os caralho. Assustadíssima. Não, é assustadíssima com a minha reação e tentou me acalmar a qualquer custo. Eu imagino que essa seria a reação normal de uma mãe, né? Ou ela tenta acalmar a filha ou ela senta o laço na filha pra parar de fazer besteira. Parar de fazer merda, né? Hoje, após
É que, assim, eu vi que o Jonathan explicou que é uma memória, esse prólogo. Só que a gente não sabe que é uma memória. Não sabe. Esse parágrafo aqui, ele entrega sinais que é uma memória, mas não foram sinais que me ajudaram a entender que era uma memória. Confuso pra mim. Então aqui a gente pode colocar uma linha para explicar que essa cena se passa no passado de fato. Porque aqui a sequência, ela já tá falando no presente. Então, naquela época, ainda não tinha o entendimento de hoje. Aí sim, após ler muitos estudiosos sobre o assunto, que apontam que crianças são mais sensíveis ao mundo sobrenatural. Não ficou muito bom, tá? Sendo bem honesto, eu acho que não ficou muito bom, mas é que falta um pouco de bases no texto para conseguir melhorar isso de verdade. Mas eu acho que é um caminho. Há pouco tempo, né? Após refletir quase que minha vida inteira, essa parte aqui é desnecessária. Cheguei à conclusão que minha reação foi tão natural quanto a situação de um estranho nessa casa sem ser anunciado ou convidado. Ele pega de total surpresa, tão natural a reação de gritar, correr, jogar objetos, desmaiar e tantas outras formas de reagir ao que é real ou físico. Me fez entender que para uma médium o sobrenatural é tão lúcido, claro, nítido, holístico. Faltou alguma coisa aqui. É isso aí, cara. Continuação, esses 3 pontos totalmente desnecessários. É tão lúcido, claro, nítido e holístico. Esse holístico pra mim não faz sentido. Será que tem algum significado da palavra holístico que eu não conheço? Relativo ao holismo, que busca o entendimento integral dos fenômenos. Tá, vamos analisar com esse olhar agora. É tão lúcido, claro, nítido e holístico. Cara, o holístico não faz sentido. Porque o que a gente tá falando aqui? Que para um médium, o sobrenatural ele é tão claro e lúcido quanto a realidade. Holístico, a minha visão, ele vai de contraponto com claro, nítido, lúcido. Porque o holístico, ele trata, né, para explicar elementos e coisas, entre aspas, né, explicáveis, sobrenaturais. Então você está explicando o inexplicável. Enquanto aqui você propõe que é lúcido, claro e nítido. Então eu acho que o holístico ele cabe também. O sobrenatural é tão lúcido, claro e nítido que ela ou ele não podem reagir de outra forma, senão da forma mais humana, normal e comum possível. Opa, excelente. Legal. É um bom começo. Que já mostra pra gente qual é da personagem, já dá um tom do livro. Eu acho que tem que ser melhor escrito. Essas alterações que eu fiz, elas são edições bem importantes. Eu vou ler mais, tá? Mas já adianto que eu recomendaria fortemente uma leitura crítica. Por quê? Porque esse trabalho que eu fiz, edição de texto, eu não sei se tem muita gente que faz. Eu não faço, tá, gente? Eu só faço na live. Eu não presto serviço de edição de texto. Um dia, quem sabe, eu preste, mas hoje não cabe, não tenho tempo. E não me acho bom o suficiente para isso ainda. Acho que ainda falta um pouco de estudo, prática também. E lastro, né? Falta lastro também. Uma premiação literária, alguma coisa que comprove que de fato eu sei o que é um livro bom, o que é um livro ruim. Porque só fazer por fazer eu não quero. Então, eu recomendo que você tenha uma leitura crítica para que você consiga ter opiniões sobre o livro. Aí você pega essa leitura crítica, você reescreve o livro. Quando eu falo reescreve, lembrando, tá? É para você apagar o livro e você escrever do zero novo, com a lembrança do livro. É você ler o livro inteiro
e você ir mexendo nele durante todo o processo, com alguns focos. Primeiro foco, tá? Antes de reescrever, você consegue deixar a edição legal, como eu escolhi. Aí você busca diminuir o tamanho do seu texto, tá? Tirar coisas desnecessárias. Analise, que nem eu fiz, criticamente o que você fala. Analise criticamente o que você fala. Isso aqui faz sentido? A palavra holístico se encaixa realmente aqui? Seja bem crítico que você escreveu. Você pode fazer isso antes até da leitura crítica, se você preferir. Aí passa pela leitura crítica de novo, ou pela primeira vez, para validar o trabalho que você fez. O leitor crítico, ele vai ler todo o seu livro, ele vai te apontar focos para você ter na reescrita, que eu não vou ver, porque eu não vou ler o livro todo. Então pode ser que tenha coisas bem relevantes para você arrumar. E aí a segunda leitura crítica, ou a primeira, ela vai ser uma validação do seu livro. O livro tá legal, tem que mexer nisso, nisso. Em geral, deu uma bela evoluída. Legal. Preferência com outro leitor crítico. É o mesmo. A partir disso, você arruma o que tem que arrumar, aí você passa para beta. Depois que os betas lerem, independente, então você publica. Ou você passa por mais um leitor crítico. É investimento, rapaz. Afinal de contas, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas no final das contas, o escritor, ele é o quê? O escritor, ele é um contador de histórias. Nós temos poucos cartuchos para contar história. Pouquíssimos cartuchos. Um escritor que na vida dele tem 10 livros bons publicados, 10 histórias boas publicadas, felizardo. A maioria dos escritores não passa de 4 livros. A maioria dos escritores chega a 6. Os bons escritores, chega a 6 grandes obras no máximo. 6 obras que são reconhecidas, que são lidas, que têm continuidade de compra, que está em alguma editora relevante, tem venda no final da vida. Então, se for para você lançar uma história, você tem plena convicção de que aquela história é boa, mas você não tem a opinião dos leitores, você não tem a opinião de profissionais, você não teve um trabalho de revisão ortográfica e preparação de texto daquela história que você quer colocar na mão dos leitores, você vai provavelmente estar queimando um cartucho, porque você, sozinho, dificilmente é bom o suficiente para lançar um livro de cara, de primeira, assim, soltar o livro na mão da galera e ser sensacional. Provavelmente não é o caso. E aí você vai passar pelo que quase todos os escritores passam, e que eu passei com o Corvo Negro também. Que é o quê? Você tem uma boa história, mas a execução dela falta coisas que, depois de 1 ou 2 anos no mercado literário, você vai ver que são óbvias e são muito comuns, mas que fazem toda a diferença na experiência de leitura de um leitor médio. Ou você vai ter limitado o seu público, ou você vai ter cometido erros que vão colocar o seu livro numa categoria abaixo, numa categoria medíocre. Várias coisas, várias questões. A análise está gigante, inclusive. Essa análise aqui vai ter um nome diferente. Primeiro, olá, meu nome é Hannah e eu vejo espíritos desde que me por gente. Ou melhor, desde que aprendi a distinguir gente e espírito. É um ótimo primeiro parágrafo, tá? Não é inovador, não é uau, tá nova, mas é um ótimo primeiro parágrafo. Dá o tom, dá o nome, dá um pouco da história. Aqui, a partir desse primeiro parágrafo, eu já afirmo que o seu prólogo pode ser completamente deletado. Porque se você começar aqui, é muito melhor do que você começar com era outono e um arzinho gélido passeava sobre os pés. Muito melhor essa frase. Se você quiser, você pode até jogar essa frase aqui no começo do seu prólogo, tá? Porque eu acho que funciona. Afinal de contas, é uma lembrança, não é pra... Era, na teoria, sendo bem honesto, aqui você cometeu um erro pensando bem relevante. É um prólogo, se passa antes, é uma memória, é uma lembrança. Só que no começo você dá a entender que está em tempo presente, bem presente. A narração é presente. E aí é uma memória. Mas é um prólogo. O prólogo acontece antes da história. Só que a personagem, ela tá falando já em tempo presente.
Eu acho que, pô, esse prólogo é mais um prólogo que pode ser tacado fogo. Você começa com essa frase, e aí você introduz a memória. Fala, eu lembro. Ou melhor, eu lembro até hoje. Lembro como se fosse hoje o meu primeiro contato com algo inexplicável. E aí você entra. Era tarde de outono. O marzinho passeava sob meus pés. Pra que prólogo? Pra que prólogo? Joguei teu prólogo fora e vou manter o mesmo texto. Segue o texto como tá aqui, exatamente aqui. Eu faria isso. Chamaria o prólogo de capítulo 1. Vamos lá. Antes deste filtro, hoje bem estruturado, testado e aprimorado de tantas maneiras e sustos possíveis. Tá, isso aqui é estranho, tá? Antes deste filtro, que filtro? Ah, aprendi a distinguir gente e espírito. Antes deste filtro, hoje bem estruturado, eu acho que isso aqui é desnecessário, cara. Hoje bem estruturado pode ser substituído por uma das coisas que você estava usando antes, que eram legais. Hoje bem testado, estruturado, pode ser, por que não? Estruturado. Para mim, tudo era a mesma coisa. Legal. Pessoas perambulando por aí, indo e vindo, porventura falavam comigo, brincavam, contavam segredos. Ações muito normais, esses três. Eu entendo, tipo, a pegada narrativa. Esses 3 pontos aqui, pra falar a verdade, eles até funcionam. Eu não gosto. Mas eles estão funcionando, eu diria aqui. Contavam segredos. Ações muito normais e humanas para uma criança sequer imaginar que está passeando entre planos instintivamente, sem consciência da sua real condição. Não tem pontos aqui, mas eu não senti falta, porque esses 3 pontos eles deram um ar, bastante vírgula. Ah, não, tem um ponto. Não faz sentido. Mas realmente ficou bem balanceado. Eu acho que esse negócio de ficar voltando na questão da criança não é tão legal, tá? Dava pra tirar essa questão. Porque dá pra entender que é antes, né? Faz um tempo. Já. Falar que era quando ela era criança. E aqui. Eu faria o seguinte. Eu falei, né? Colocaria isso aqui pra começar. Aí colocaria uma frase como. Me lembro até hoje como. Com o tal. Aí conta aquele prólogo. E aí aqui eu já meteria o seguinte. Antes de desenvolver, né, este filtro, vai ficar meio perdido. Por quê? Você fala do filtro no primeiro parágrafo e o cara já leu uma página e meia. Então aqui você tem que reintroduzir a questão do filtro, né? Antes de conseguir distinguir, eu faria isso, cara. Antes de conseguir distinguir gente e espíritos e pronto. Um filtro hoje bem testado, estruturado, era a mesma coisa. Bem, dá pra manter as aspas. Isso aqui no caso de seguir o meu conselho, senão você não precisa colocar, porque é chamar o leitor de burro, né? Repetir a mesma coisa. Era o que eu gostaria de falar naquela manhã. Primeiro dia de aula na nova escola, diante daquela turma ansiosa para conhecer a estranha garota. Nada meio coringa. Além disso, fazer o de sempre. Encontrar amigos, lugar penteados, cortes de cabelo ou capa de cadernos, trocar figurinha. Falar da banda preferida e, claro, dos meninos gatinhos mais avançados que nos intervalo misturavam com a plebe. Mas, na verdade, eu falei, olá, bom dia, sorrisinho. Isso aqui é muito Wattpad. Como é que resolve? Tem um sorrisinho. Lembra, você é escritor. Você tem que contar uma história. Você não está escrevendo um roteiro. Quando você escreve um roteiro, você tem que ser direto. Colocar só o que é necessário para você entender. Quando você está contando uma história, você tem que fazer a pessoa construir tudo do zero.
Então você colocar sorrisinho tímido, na cabeça da pessoa o quê? Olá, bom dia. Na hora, tipo, pá! É muito bruto. Não tem construção. Day 1 pode ser besteira, mas for escritor, cara, fazer isso. Parte do teu negócio. Meu nome é Hannah, tenho 16 anos, signo de virgem. Daí eu vou a eles. Eu acho que eles não. Olhei de relance para a orientadora, balbuciei baixinho. A balbuciei foi doideira minha. Acho que é isso. Claro que ela não aceitou. E, não, claro que a Hannah tem mais a falar, não é? E o coral respondeu em uma só voz, sim. Aqui é aquele exemplo que eu falei, ó. Um monte de... E 3 exclamação. Cara, isso é coisa de Wattpad. Sim. Ah, mas é sem graça, Lu. Bem, sorri. Sorri tá ótimo. Tá ótimo. Sorriu é uma bosta. Sorri tá ótimo. Acabei de chegar na escola. Primeiro ano aqui. Também sou nova na cidade. Nos mudamos recentemente. Eu e minha mãe. Temos uma gatinha chamada Agatha. Agatha não é o nome dos gatos do DS, mano? Mas eu acho que o DS também tem uma gata chamada. Ah, não, é. O do DS é Panterinha, Jennifer e Sininho. O nome dela é. É, o DS me contou o nome dos gatos dele. Vocês estão com inveja? Ah, silêncio. Quero ver a orientadora. Continue, Hannah. Esses 3 pontos aqui eu não vou deixar, não. Continue, Hannah. Aí aqui também não faz sentido essa interrogação, exclamação, porque seria continue, Hannah. Não faz. Desta vez me chamando a atenção. Quando percebeu o meu olhar meio que no canto esquerdo da sala, atrás da carteira da garota de trás. Tá, com certeza tem alguém nesse lugar. Seria muito mais interessante falar. Quando percebeu meu olhar fixo em um garoto no fundo da sala. Esquerdo da sala. É isso, desde ser amigo de todos, obrigado. Olhei mais uma vez para ter certeza, rápido o suficiente para não ser estranha demais no fatídico do dia. Baixei a cabeça e sentei. Acho que fatídico pode ser retirada. Tenho demais no primeiro dia, baixei a cabeça e sentei. Nossa, como isso foi péssimo, pensei. Acredito. A gente tá na cabeça dela. Você pode falar, nossa, como isso foi péssimo. Isso continua sendo uma memória, não continua. Foi menos trágico do que se tivesse seguido a minha ideia de apresentação. Legal esse finalzinho aqui. Eu não sei se a gente tá numa memória ainda ou não, porque, bem honesto, deu a entender que a personagem ela tem um conhecimento muito mais do que um personagem de 16 anos. Se o autor propuser que essa personagem é uma grande de uma ignorante, sabe aqueles adolescentes que acham que são mais inteligentes do que são, e aí eles consideram que todo mundo é meio burro? Porque, nossa, eu li vários estudiosos. O Wikipédia, 2 textos em blog, vi um vídeo, segue um canal do YouTube que fala sobre isso. Eu li vários estudiosos. Tá? E aí não aceito a opinião de mais ninguém. Beleza, é um personagem interessante com 16 anos. Mas se não for o caso, se for tipo sério, essa personagem ela tem uma vibe, ela passou uma vibe no texto de uns 35 anos. Conhecimento, um jeito de falar muito mais maduro do que uma pessoa de 16. Porra, Lucas, mas ela não pode ser estudiosa e foda com 16 anos? Não, porque adolescente adolescente se acha foda mesmo. Adolescente.
Adolescente se acha foda e nunca é. Então, não é uma questão nem de só do... Cara, esqueci do estereótipo, né, do adolescente. É uma questão real. Uma adolescente de 16 anos não teve a capacidade de chegar num nível de compreensão do nível que ela passa que ela tem. Ela pode ter desenvolvido o filtro dela, interpretar quem é fantasma e quem não é, super de boa. Mas o tom dela, as palavras que ela usa são muito mais maduras do que ela realmente é. Isso pode ser uma escolha narrativa para mostrar que é uma personagem arrogante. É bem comum em um adolescente. Isso é legal. Eu mantenho a minha opinião sobre a leitura crítica, eu acho que é bem importante a crítica. E após a leitura crítica, você passar pela reescrita. E após isso, mais uma leitura crítica. E aí, beta. Ué, o texto da Duda sumiu. Ah, já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu, cara. Porém, assim, a história, aparentemente, é de uma menina, 6 anos de escola, que vê fantasma. Essa é a história. É uma história original pra caralho? Não. Mas é uma história bem comercial. Então, tipo, cara, não vejo por que não. Acho que vai pra frente. A tua escrita, ela tem que melhorar, mas ela não é uma escrita ruim. Não, é uma escrita que ela melhorar. Basicamente é isso. Ela não tá pronta pra ser publicada, falta trabalho. Mas você, como escritor, é o teu trabalho escrever bem. A linha da história narrativa, eu li pouquíssima coisa, né? A gente tinha pouco material para ler, pouca contextualização. Mas assim, pelo que tem, é uma história de adolescente em uma escola que vê fantasma. E aí ela vai desenvolver alguma coisa com relacionamento, com certeza, porque já fala sobre os gatinhos da escola, fala um pouquinho sobre hierarquia escolar. Então, esse trabalho de hit da vida com o fantasma e tal é bacana, o público curte. Eu acho que tem potencial comercial super fácil de explorar, tem que ser bem executado, tem que ser uma história legal e bem executada. É aquilo de sempre, né? Um homem, aparentemente um homem, né? Jackson. Mas um homem escrever uma personagem feminina, principalmente uma personagem que tá passando por momentos muito decisivos e de muita mudança. Eu sempre acho que é uma má ideia, que é a coisa que eu falei pro Eduardo Alves 1 milhão de vezes, né? Que é o autor de outras obras aí que vão sair. Que é o quê? O escritor brasileiro. O escritor homem, ele pode escrever mulheres. O escritor hétero não pode escrever LGBT. O escritor branco não pode escrever personagens pretos. Até de outras etnias, ele pode. Só que o escritor que não, de fato, tem vivências e o ponto de vista adequado, ele nunca vai conseguir escrever uma obra tão profunda e tão boa com um protagonista que é tão distante dele. Isso é uma questão de narrativa, cara. É uma questão de ponderamento. Só você pensar o seguinte: uma garota de 23 anos tem uma boa consciência do que é ser uma adolescente de 16 anos na escola, passando por essas situações. Ela imagina como seria ela ou as amigas dela que ela também conhecia, ela escolhe alguma personalidade, alguma coisa. Se ela visse fantasma, se ela passasse por isso, ela tem uma bagagem de referência, provavelmente, aí que vem a questão, né? Muitíssimo maior do que a sua. Muitíssimo maior do que a sua. O que muda o jogo é o que eu acabei de falar: bagagem, referência. Se o escritor ele tiver referência, ele tiver experiência, ele tiver bagagem, ele se dedicar de fato a absorver conhecimento e vivência relacionada ao universo dessa personagem, ele consegue sim superar uma pessoa que não tem tanta bagagem quanto aquele adquiriu. É um jogo sobre bagagem, é um jogo sobre referência. Não é um jogo sobre você ser homem, você ser mulher, você ser de uma etnia ou não. Você ser representativo em alguma coisa ou não. É um jogo sobre referência, sobre bagagem. E naturalmente, um homem branco hétero não vai ter tanta bagagem, tanta referência na teoria quanto, por exemplo, se fosse uma mulher preta LGBT. Os dois escrevendo uma mulher preta LGBT. Provavelmente a mulher preta LGBT
considerando que os dois são bons escritores, têm uma boa execução, ela vai construir uma narrativa muito mais realista, muito mais próxima do crível, que é uma coisa importantíssima pra gente ser lido, né? Principalmente em obras contemporâneas. E tal. Então, é um ponto que eu levanto. Resolve-se com bagagem, resolve-se com experiência, resolve-se com habilidade. Mas é um ponto legal para ser colocado. E aí, só para finalizar, manda para frente, trabalha esse texto. Não faz a maluquice de mexer no texto e me mandar semana que vem. Mas eu ia ficar muito feliz se esse texto voltasse para a gente reler, uma outra parte talvez, depois de passar por um processo um pouco ali de escrita, afinal de contas é o texto que a gente tem uma análise de 50, é a maior análise da história desse canal.